Então, nessa aula vamos começar falando sobre derivadas direcionais. O que significa isso? Primeiro, lembre da definição do que é as derivadas parciais. Nós temos que a derivada parcial com relação a x, ela é dada por esse limite daqui. E aí observe que aqui no numerador nós temos duas expressões que são bem parecidas. A diferença é que na parte do x dessa daqui, eu estou adicionando o h. Agora, já a derivada parcial com relação a y, eu adiciono o h na coordenada y. Observe que isso seria semelhante a você fazer o seguinte. Por exemplo, aqui, seria você pegar o ponto x0, y0 e somar o escalar h multiplicado pelo vetor canônico 1, 0. Ao você fazer isso, o que você vai obter? Você vai obter que isso aqui é igual a x0, y0. Aí esse h vai entrar multiplicando aqui, né, as coordenadas. Então vai ficar h0. E aí a soma dos dois vetores aí vai ficar... Vou somar a primeira coordenada com a primeira coordenada, que vai dar x0 mais h, vírgula, o y0 mais 0, que dá y0. E aí vocês observam que o que você obteve aqui é exatamente o que está aqui. Certinho? Concorda? Aqui eu tenho x0 mais h, x0 mais h. Aqui eu tenho y0, aqui eu tenho y0. E aí algo parecido vai valer também para esse daqui. Você tem que essa parte de dentro aí vai ser igual a x0, y0 mais h vezes o vetor canônico 0, 1. Então aqui eu peguei o vetor canônico 1, 0. Aqui eu peguei o vetor canônico 0, 1. Então isso aqui representa taxas de variação da variável z na direção positiva dos eixos x e dos eixos y. Então o que seria a direção positiva do eixo x? Seria a direção desse vetor aqui. O vetor x igual a 1, y igual a 0, esse vetor é um vetor de comprimento 1 que está apontando para a parte positiva do eixo x. E esse vetor daqui é um vetor também de comprimento 1 que está apontando para a direção positiva do eixo y. Então isso aqui vai te dar a taxa de variação nessas direções. O daqui vai te dar a taxa de variação na direção positiva do eixo x, e esse daqui vai te dar a taxa de variação na direção positiva do eixo y. Mas e se quiséssemos calcular a variação de z em alguma outra direção que não seja essas duas direções aqui? Por exemplo, se eu pegar aqui uma certa direção aqui, U, e aí eu pego o meu ponto aqui, né, eu pego o x0 e y0 aqui, e aí eu escrevo aqui essa variação aqui nessa direção do U, e aí se eu pego e traço um plano vertical a partir desse segmento de reta aqui, esse plano ele vai intersectar a minha superfície em uma curva. E aí, se eu pegar agora esse ponto aqui, que é a imagem
do x0 e y0, eu vou poder calcular a inclinação da reta tangente nesse ponto dessa curva daqui. Isso vai me dar, essa inclinação aqui, ela vai me dar a taxa de variação do z quando o ponto x0 e y0 aqui varia na direção do vetor u. E aí, isso aí nos dá a intuição necessária para definir a seguinte derivada. A derivada direcional de f em x0 e y0 na direção do vetor unitário u, de coordenadas AB, vai ser igual a o limite, quando h vai para zero, de x0 mais HA, y0 mais HB, menos f de x0, y0. Observe que aqui, o que nós temos aqui? Nós temos o ponto x0, y0, mais h vezes o vetor u. De fato, ó, isso aqui vai ser igual a x0, y0, mais h vezes o vetor u, que tem coordenadas AB, que é igual a x0, y0, mais h vezes a, h vezes b, que é igual a x0 mais HA, vírgula, y0 mais HB. E é isso aqui. É exatamente o que nós temos aqui dentro. Olha só. x0 mais HA, x0 mais HA. y0 mais HB, y0 mais HB. Então, observa só que a gente está definindo uma derivada um pouco mais geral do que as derivadas parciais que nós definimos nas outras aulas. Porque as derivadas parciais, ela vai ser um caso particular disso aqui. Se você utilizar o vetor u aqui igual ao vetor canônico 1, 0, o que você vai obter vai ser a derivada parcial com relação a x. Que olha só, f de x0 mais HA, y0 mais HB, se por um acaso esse AB é igual a 1, 0, então substituindo A por 1 e B por 0, aí o que você vai ter? Você vai ter que isso aqui vai ser igual a f de x0. Então A é igual a 1, então vai ficar H vezes A, H vezes 1, que vai dar H. E aqui y0, e aí o B é 0, então vai ficar H vezes 0, que vai dar 0. Então vai ficar só y0. E aí o que você tem aqui, então você teria nessa parte daqui, exatamente isso daqui, que é exatamente o que nós temos na definição da derivada parcial com relação a x. Você tem x0 mais h, y0. x0 mais h, y0. Então, as derivadas parciais, elas são as taxas de variações na direção do eixo x e do eixo y positivo. Mas aí agora eu estou estendendo isso aqui para poder estarmos aptos de calcular a taxa de variação em qualquer direção que eu quiser ir. Então, isso que é a derivada direcional. Agora, olha só que legal.
Se f é uma função diferenciável de x e y, então a função f ela tem derivada direcional na direção de qualquer vetor u igual a b. E além disso, a derivada direcional na direção de u, de f de xy, vai ser igual a uma combinação das derivadas parciais que nós aprendemos nas outras aulas. Então, se o vetor u ele é igual a b, então a derivada direcional na direção de u vai ser igual a derivada parcial com relação a x vezes o a, que está aqui, mais a derivada parcial com relação a y vezes o b, que é a segunda coordenada do vetor u. Então, ou seja, se você calcular as derivadas parciais com relação a x e y, a partir delas você consegue encontrar qualquer derivada direcional fazendo simples multiplicações. Observe que se o vetor u ele forma um ângulo θ com o eixo x, então a gente vai ter o seguinte. Então, se eu tenho um ângulo θ aqui, o vetor u, que a gente usa para calcular a derivada direcional, é sempre unitário, ou seja, o comprimento dele tem que ser igual a 1 para você definir para você calcular a derivada direcional. Então, se isso aqui é o vetor u, então esse comprimento aqui tem que ser igual a 1. E aí observe que aqui eu tenho um triângulo retângulo. E esse 1 aqui é justamente a hipotenusa. Então, se o vetor u tem coordenada AB, então o comprimento disso aqui vai ser A. E o comprimento disso daqui vai ser B. E a gente tem que o seno desse ângulo θ, ele vai ser o cateto oposto, que é B, sobre a hipotenusa, que é 1. Então vai ficar B sobre 1, que é igual a B. E o cosseno de θ, ele vai ser igual ao cateto adjacente, que é A, sobre a hipotenusa, que é 1. Então vai ficar A sobre 1, que vai dar A. Então observa que as coordenadas do vetor u, que eu chamei de AB, vai ser simplesmente o cosseno de θ, seno de θ. Então temos que o vetor u, AB, vai ser igual ao cosseno de θ, seno de θ, sendo que θ é o ângulo que o vetor u forma com a parte positiva do eixo x. Então, nesse caso, né, você sabendo qual é o ângulo que o vetor u faz, essa formulazinha daqui, ela vira isso daqui, né? Simplesmente substituir o A pelo cosseno de θ e o B pelo seno de θ. Então, vamos a um exercício. Determine a derivada direcional na direção de u da função f de xy, se f de xy é dado por essa expressão daqui. Então, o primeiro passo vai ser calcular as derivadas parciais com relação a x e com relação a y. Então, vamos calcular primeiro o fx de xy. Então, eu vou derivar isso daqui com relação a x. Então, como é que eu faço isso? A derivada de x ao cubo, né, com relação a x, vai ser décimo expoente vezes x elevado a 2, subtrai 1 do expoente.
menos. Aqui eu tenho 3xy. Então aqui a gente trata o y como uma constante. Então você tem menos 3x constante. Então aqui eu tenho uma constante vezes x. Então a derivada vai ser a constante, que é menos 3y. E agora, aqui, a derivada com relação a x, observe que aqui agora não aparece o x. Então isso aqui ele é constante com relação a x. E a derivada de uma constante é zero. Então isso aí é zero. Então não preciso colocar. Agora eu vou calcular a derivada parcial de f com relação a y, de xy. Então agora eu vou derivar isso aqui com relação à variável y. Essa parcela aqui, observe que o y não aparece aí. Aparece apenas o x. Então significa que essa parcela aqui, ela não depende do y. Então ela é constante com relação a y. Se eu alterar o valor do y e manter x igual, né? Então isso aqui não vai ser alterado. Então a derivada disso com relação a y é igual a zero. A taxa de variação com relação, quando o y varia, vai ser zero. Então isso aqui desaparece. A derivada disso daqui vai ser que nem quando eu derivei com relação a y. Então vai ser igual a menos... Quer dizer, vai ser que nem eu derivei com relação a x, que vai ser menos 3x. E a derivada disso aqui com relação a y vai ser mais 8y. Então, calculamos as derivadas parciais. Então, ele quer que você calcule a derivada direcional na direção desse vetor u aqui, que é um vetor unitário dado pelo ângulo θ igual a π sobre 6. Então, nós temos que a derivada na direção u de f de xy vai ser igual a derivada parcial com relação a x, que é isso daqui. Então, eu vou repetir isso daqui. 3x² menos 3y multiplicado pelo cosseno do ângulo em questão, que é π sobre 6. Então, eu usei essa formulazinha daqui. Derivada parcial com relação a x multiplicado pelo cosseno do ângulo do vetor unitário. Agora eu tenho que somar mais a derivada parcial com relação a y. Então, mais derivada parcial com relação a y vai ser 8y menos 3x multiplicado pelo seno do ângulo em questão. Seno de π sobre 6. Observe que π corresponde ao ângulo de 180 graus. Então, π sobre 6 vai corresponder ao ângulo de 180 graus dividido por 6, que vai dar 30 graus. Então, π sobre 6, em radiano, é igual a 30 graus. Alguém aqui sabe quanto é que vale o ângulo de 30 graus? Quanto é que vale o cosseno de 30 graus? Deixa eu ver. Eu acho que é, né? Acho que é. Não sei. Quer ver, ó? Oi? Então, assim, eu quero uma expressão mais bonitinha. Olha só. Meio... Oi? Sobre 2, né? Então é isso mesmo. Então isso aqui vai ser igual a 3x² menos 3y raiz de 3 sobre 2 mais 8y menos 3x
E o seno de 30 graus é meio, né? E aí vamos tentar fazer isso aí de forma mais bonitinha. Então eu tenho 1/2 vezes 3x² raiz de 3 menos 3y raiz de 3 mais 8y menos 3x igual a 1/2. Vou botar assim, 3 raiz de 3 x² mais 8 menos 3 raiz de 3 y menos 3x. Só reescrevi aí de um jeito que eu achei mais bonitinho. Então essa vai ser a derivada direcional da função f na direção do u que foi dado. E ele pede para calcular qual o valor da derivada direcional no ponto 1, 2. Então, isso aqui basta substituir o x por 1 e o y por 2. Então, a derivada direcional na direção de u de f de 1, 2 vai ser igual a meio vezes 3 raiz de 3 vezes 1² que vai dar 1 mais 8 menos 3 raiz de 3 vezes o y que é 2 menos 3 vezes o x que é 1 que vai dar 3. Que vai dar igual a meio 3 raiz de 3 mais 16 menos 6 raiz de 3 menos 3. Isso aqui agora é só frescura da minha parte. Se eu quisesse, eu poderia deixar isso aqui mesmo. Então, meio. Aqui vai ficar 13 menos 3 raiz de 3. Então, igual a 13 menos 3 raiz de 3 sobre 2. Então, esse vai ser a taxa de variação da função na direção do vetor u que foi dado. Agora vamos falar sobre o vetor gradiente. Observe que a derivada direcional, a gente viu que é dado por essa fórmulazinha aqui, né? Você tem que a derivada direcional na direção de u, onde u tem coordenadas AB. U é o vetor unitário com coordenadas AB. Mas observe que isso aqui é igual ao produto escalar desse vetor aqui, composto pelas derivadas parciais, com o vetor unitário u. Então você vê que, uma vez que você calcula esse vetor daqui, para calcular a derivada na direção de u, basta fazer o produto escalar desse vetor com o vetor u em questão. Então esse vetor aqui ele é muito importante. E ele tem um nome especial. Então, se f é uma função de duas variáveis x e y, o gradiente de f é a função vetorial dado por esse símbolo aqui, definido por... Então, o gradiente da função f é exatamente esse vetor aqui com as derivadas parciais. Eu vou colocar a derivada parcial com relação a x na primeira coordenada e vou colocar a derivada parcial com relação a y na segunda coordenada.
Então, esse vetor aqui é chamado de vetor gradiente. Por exemplo, se por um acaso a função f é dada por seno de x mais e elevado a xy, então para calcular o vetor gradiente, eu vou precisar calcular o fx de xy, que vai ser igual a derivada com relação a x, vai dar a derivada do seno de x com relação a x, vai dar cosseno de x, mais a derivada de e elevado a xy com relação a x, utilizando a regra da cadeia, vai dar y e elevado a xy. Então, isso aqui vai ser a nossa primeira coordenada do vetor gradiente. Então, eu vou ter aqui cosseno de x mais y e elevado a xy. E agora, eu vou ter que calcular a derivada parcial com relação a y. Então, derivando isso aqui com relação a y, observe que a primeira parcela aqui não depende do y, então vai ser constante com relação a y e a derivada vai dar zero. E a derivada disso aqui com relação a y, também utilizando a regra da cadeia, vai dar x vezes e elevado a xy. Então, essa vai ser a segunda coordenada do vetor gradiente, x vezes e elevado a xy. E aqui nós queremos calcular o gradiente no ponto 0,1. Então, no gradiente no ponto 0,1, eu vou substituir o x por 0 e o y por 1. E aí eu vou obter cosseno de 0 mais o y é 1, né? Então vai ficar somente o e elevado a 0 vezes 1, que é 0. Então, e elevado a 0, vírgula, e aí o x é 0, né? Então vai ficar 0 aí na segunda coordenada, porque vai ter 0 multiplicando por alguma coisa. Então isso aqui, o cosseno de 0 é igual a 1. Então aqui eu vou ficar com 1 mais 1, 0, que é igual ao vetor 2, 0. Tranquilo? Então, em resumo, a derivada direcional na direção de u, de f de xy, é simplesmente o gradiente escalar u. Determine a derivada direcional da função f de xy igual a x quadrado y ao cubo menos 4y, no ponto 2 menos 1, na direção do vetor v igual a 2i mais 5j. Então, olha só. Vamos primeiro calcular quem é o gradiente da função f aí. Então, eu vou precisar calcular a derivada parcial com relação a x. Então, eu vou derivar isso aqui com relação a x. Então, o x só aparece aqui, ó. Aqui não aparece x. Então, a derivada disso aqui com relação a x vai ser 2xy ao cubo. 2xy ao cubo. E a derivada parcial com relação a y. Então, agora eu vou derivar com relação a y. Então, y aqui aparece nas duas partes aqui. Então, eu vou derivar isso aqui com relação a y. Vai dar 3x quadrado y ao quadrado. E derivando a segunda parcela aí com relação a y, vai ficar somente menos 4. Então, o vetor gradiente da função f no ponto xy vai ser o vetor cuja primeira coordenada é dado por 2xy ao cubo e a segunda coordenada é dado por 3x quadrado y ao quadrado menos 4. A questão pede para calcular a derivada direcional
na direção desse vetor v aqui. Então, a gente poderia ficar tentado a dizer que a derivada direcional, na direção do v aqui, de f de xy, é igual ao gradiente da f que nós calculamos ali, escalar com esse v aí, que é o vetor 2, 5. Mas tem um erro aí. Se fizer isso, eu vou cometer um erro. Porque o vetor que eu quero calcular a derivada na direção dele, que eu vou colocar aqui, tem que ser unitário. Então, aqui ele fala que tem que ser na direção desse vetor daqui. Então, como tem que ser um vetor unitário, eu vou ter que normalizar esse vetor daqui. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz? A gente transforma esse vetor aqui de modo que ele tenha a mesma direção, o mesmo sentido, só que ele tem a norma 1. Então, o primeiro passo é você calcular quem é a norma do vetor. Então, a norma desse vetor, o comprimento desse vetor, é dado por raiz da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a raiz de 2 ao quadrado dá 4, mais 5 ao quadrado, que dá 25. Que é igual a raiz de 29. Então, uma vez que eu faço isso, eu vou dividir cada uma das coordenadas por esse valor daqui. Então, eu vou obter 2 sobre raiz de 29 e 5 sobre raiz de 29. Então, eu vou até chamar esse vetor aqui de U e vou corrigir aqui, em vez de colocar o V, eu vou botar o U aqui. Então, isso aí vai ser igual. Agora eu vou fazer o produto escalar do gradiente que está aqui com esse vetor daqui. Então, isso é a mesma coisa que multiplicar esse número aqui por isso daqui e multiplicar esse número daqui por isso daqui e somar o resultado. Então, eu vou ter 5 vezes 2 vai dar 10. Então, eu vou ter 10 sobre raiz de 29. Xy ao cubo. Então, essa foi a multiplicação das primeiras coordenadas. Mais 5 sobre raiz de 29. Multiplicado por 3x quadrado y ao quadrado menos 4. Então, essa vai ser a derivada direcional na direção do vetor v. E aí, como ele pede para calcular a derivada direcional no ponto 2 menos 1, então eu ainda vou precisar substituir o x e o y aqui por 2 e menos 1. Porque ele quer a derivada direcional da função nesse ponto. Ou seja, qual é a taxa de variação da função nesse ponto na direção do vetor v igual a 2i mais 5j. Então, temos que substituir o x por 2 e o y por menos 1. Então, du de f de 2 menos 1 vai ser igual a 10 sobre raiz de 29. Aí o x é igual a 2, então eu vou ter 2 vezes menos 1 ao cubo, que vai dar menos 1. Então vai ser 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2. Mais 5 sobre raiz de 29. Vezes, aqui eu vou ter 3 vezes 2 quadrado, que vai dar 4. Vezes menos 1 ao quadrado, que vai dar 1. Então vai ficar 6 menos o 4, que vai dar 2 aí. Então, isso aqui vai ser igual a menos 20 sobre raiz de 29. Mais, aqui vai ficar 5 vezes 2, que vai dar 10 sobre raiz de 29, que vai ser igual a menos 10
sobre raiz de 29. Então, essa vai ser a derivada direcional no ponto 2 menos 1 na direção do vetor 2i mais 5j. Suponha que f seja uma função diferenciável de 2 ou 3 variáveis. Então, o valor máximo da derivada direcional vai ser a norma do vetor gradiente. E ele ocorre quando u tem a mesma direção que o vetor gradiente. Então, o que é que isso quer dizer? Digamos que eu estou... Imagina o gráfico de uma função, que é uma superfície, como se fosse montanhas e tal. E aí eu estou em um certo ponto dessa superfície, desse gráfico. Eu estou lá em cima, lá escalando uma montanha, por exemplo. E aí eu gostaria de saber qual seria... Para qual direção que eu tenho que dar... Eu quero dar um único passo e quero subir o máximo possível. E aí eu pergunto, para qual direção que eu tenho que dar esse passo? Essa direção vai ser justamente na direção do vetor gradiente. Então, o vetor gradiente vai te dar a direção que tem maior inclinação. Um outro exemplo que você pode pensar nisso aí, imagina que você está explorando o espaço em uma nave espacial. Você tem uma nave espacial e aí você está explorando o espaço, mas aí de repente você percebe que você está com pouco combustível. Você não vai conseguir se mover muito mais. E você está num lugar muito frio mesmo, um lugar do espaço bem frio, e você precisa utilizar o único combustível que você tem, que é um pouquinho só, para poder tentar andar o máximo possível para a direção onde a temperatura for o maior possível, para você fugir do frio. E digamos que você tem lá no seu computador uma função que diz exatamente a temperatura em todos os lugares do espaço. E aí, para qual direção que você tem que mover a sua nave? Aí você vai simplesmente calcular o gradiente dessa função que te dá a temperatura. E aí, a direção que esse gradiente, que vai ser um vetor, te dá, é justamente a direção onde a temperatura vai aumentar o máximo possível. Se f de xy é igual a x vezes e elevado a y, determine a taxa de variação de f no ponto 2, 0, na direção de P a Q. Então, em primeiro lugar, como precisamos calcular a taxa de variação na direção de algum vetor, vamos calcular primeiro quem é o gradiente. Então, primeiro vamos calcular a derivada parcial da f com relação a x. Então, derivando isso aqui com relação a x, já que eu tenho x vezes uma coisa que não depende do x, vai ser simplesmente o e elevado a y. E o fy, derivada parcial com relação a y de x, y. Então, agora eu vou derivar com relação a y, que vai dar isso aí mesmo, já que eu tenho exponencial de y, então vai ser igual a x e elevado a y. Então, o meu gradiente vai ser dado pelo vetor e elevado a y, x e elevado a y. E aí ele pede para calcular a taxa de variação de f no ponto 2, 0,
na direção que vai de P até o ponto meio 2. Então eu tenho o ponto aqui x igual a 2, x igual a 2 e y igual a 0, então eu tenho um ponto aqui, é o ponto 2, 0. E eu tenho o ponto x igual a meio, que vai dar mais ou menos aqui. Y igual a 2, que vai dar aqui. Então eu tenho esse ponto aqui. E aí eu quero saber qual é a taxa de variação nessa direção aqui, né? Que é do ponto P, 2, 0 até o ponto Q. Então eu quero calcular qual é a taxa de variação se eu me mover nessa direção daqui. Então para isso eu tenho que calcular o vetor PQ, que é dado por o Q menos o P, que é igual a meio 2 menos 2, 0, que é igual a menos 3 meio, 2. Então queremos calcular a derivada direcional nessa direção daí. Mas aí precisamos calcular quem é a norma desse vetor para poder obter um vetor unitário nessa direção. Então a norma desse vetor, a norma do vetor PQ, vai ser igual a raiz quadrada do quadrado do que está no x ali, que vai ser 9 sobre 4, mais o quadrado do 2, que vai dar 4. Esse aqui vai ser igual a raiz de 4, 9, mais 16, que é igual a raiz de 25 sobre 4, que é igual a 5 sobre 2. Então essa vai ser a norma desse vetor daqui. Então precisamos dividir cada uma dessas coordenadas. Precisamos dividir cada uma dessas coordenadas pela norma do vetor. Então eu vou definir aqui o vetor U como sendo o vetor menos 3 meio dividido por esse número aqui, que é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso desse número. Então multiplicar por 2 quintos. E 2 multiplicado também por 2 quintos. Então isso aqui vai ser igual, posso cortar o 2 com 2, 3 com 3, vai ser igual a menos 1, 4 quintos. Espero que tenha alguma coisa que não está certo. Porque esse vetor aqui que eu obtive, ele não é unitário de jeito nenhum. Deixa eu ver onde foi que eu errei. Eu falei multiplicar por 2 quintos e eu escrevi 2 terços aqui, né? Então aqui é 2 quintos. Eu corto somente o 2 aqui. Então eu vou obter menos 3 sobre 5 e 4 sobre 5. Então, a nossa derivada direcional que nós queremos
eu vou chamar aqui de du f de xy, vai ser igual ao vetor gradiente, que nós calculamos aqui, escalar com esse vetor unitário aqui. Então eu vou ter menos 3 quintos e elevado a y, mais 4 quintos x e elevado a y, que eu posso até colocar em evidência aí o e elevado a y sobre 5, 4x menos 3. Então essa vai ser a derivada direcional na direção desse vetor u. Então essa seria a letra A. Ah não, ele pede para calcular a derivada direcional no ponto 2, 0. A gente calculou de forma geral aqui, né? Então precisa agora calcular no ponto 2, 0. Então o du de f de 2, 0 vai ser igual a e elevado a 0 sobre 5 vezes 4 vezes 2 menos 3, que vai ser igual a 1 sobre 5, e aí vai ficar 8 menos 3, que é 5, que é igual a 1. Então a taxa de variação, a derivada direcional, a taxa de variação nesse ponto, nessa direção que ele pediu, vai ser de 1. E aí ele pergunta, em que direção f tem a máxima taxa de variação? Então, no ponto aqui, né, no ponto 2, 0, você quer saber você quer descobrir qual direção que você vai ter a taxa de variação máxima. E como a gente viu no teorema acima, essa taxa de variação vai ser justamente na direção, essa taxa de variação máxima vai ser justamente na direção do vetor gradiente. Então, o vetor gradiente de f no ponto 2, 0 vai ser igual a e elevado a 0, vírgula, 2e elevado a 0, que vai dar 1, 2. Então essa vai ser a direção para a qual a taxa vai ser, a taxa de crescimento vai ser o maior possível. E a taxa de variação nessa direção vai ser dada justamente pela norma desse vetor aí, que vai ser igual a raiz de 1 quadrado mais 2 quadrado, que é 4, que vai ser igual a raiz de 5. Então essa é a maior taxa possível que você vai conseguir obter indo na direção do vetor gradiente.